Fala pessoal, hoje nós vamos aprender mais uma coisinha em Python e a biblioteca que a gente vai utilizar hoje se chama Schedule. E essa biblioteca ela serve para quê? Para que a gente possa programar quando e qual horário vai executar um tal evento ou uma tal função. Então, dentro do Schedule a gente consegue, por exemplo, programar que tal horário vai ser executado uma função. Por exemplo, você quer que tal horário execute um som no seu computador, como um despertador. É uma forma de criar um despertador. Ou então, por exemplo, você quer que o Python faça com um bot, e aí você quer que com esse bot tal horário execute uma certa função, abra um navegador, faça qualquer tipo de função. Então essa biblioteca Schedule serve exatamente para isso. Então vamos utilizar ela. Vamos começar importando ela aqui, né? É o import Schedule. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é criar uma função. Essa função vai guardar um print bem simples. Então não é uma função muito complexa. Então tá aqui diff executar, certo? E vou colocar aqui um print para essa função. Vou colocar aqui teste de horário, certo? Teste de horário. E eu vou até avançar um pouquinho mais. Vou colocar o horário que a gente colocou, né? Então vou colocar aqui o horário programado foi, e aí eu vou colocar aqui um format, né? Eu vou colocar horário aqui, tá, gente? Mas já é o nome da variável que eu vou utilizar mais à frente, ó. Coloquei aqui horário, ele deu até um errinho, né? Porque eu ainda não declarei essa variável. Eu vou declarar ela exatamente agora. Eu vou colocar aqui, por exemplo, horário igual, vai receber, né? Input, tudo que eu digitar em digite o horário, certo? Então, tudo que eu digitar aqui em um horário vai ficar dentro da variável horário, certo? Então, por exemplo, agora é 19h58. Vamos continuar rodando aqui. E agora a gente vai utilizar as funções do Schedule. Como é que eu vou utilizar as funções do Schedule, Michel? Eu vou começar fazendo o quê? Vou colocar Schedule ponto every, abro parênteses, que every é uma função, certo? Então eu vou colocar every.day, que é o dia. Então ele vai dizer o quê? Vai pegar o dia de hoje, ponto at no horário, né? Então at é nesse horário. Então eu vou colocar aqui horário e vou colocar aqui mais uma função. E a função é o quê? Ele está dizendo o schedule vai acontecer nesse dia e vai acontecer no horário. E ele vai o quê? Fazer o quê? Fazer uma função. Então é do executar. Do de fazer, né? Executar. Só que só isso não faz com que o nosso código funcione. Ele vai fazer o quê? Ele vai executar, não vai esperar o tempo que eu pedi e vai fechar. Então eu preciso colocar um laço de repetição até que essa função se execute. Como é o laço de repetição que eu vou utilizar? Eu vou usar o while de novo. Então colocar aqui while true. Eu sei que não é uma boa prática usar while true, mas para a gente não se aprofundar na função, a gente vai colocar só while true. E vamos colocar aqui schedule run pending. Que aí esse run pending ele vai fazer o que? Ele vai pedir para aguardar. E ele vai aguardar até a função schedule que a gente colocou mais acima foi executada. Então, quando essa função aqui for executada, ele sai de pendente. E enquanto ela não for executada, ele vai ficar com a tela aguardando aquele processo executar. Vamos ver funcionando? Então, vamos lá. Aqui acabou de dar 8 horas. Eu vou executar o meu código. No meu código, ele vai me pedir aqui, né? Vou colocar 22.20. Não, na verdade, 01, senão vai demorar 20 minutos. E vou dar Enter. Ele vai aguardar. E enquanto a gente aguarda, o que é que vai acontecer? A gente tem que esperar desse código o nosso print. Quando der 8 horas e 1 minuto, a gente vai ter o nosso print lá da nossa função sendo executado. Ó, executou. Então, acabou de dar 21 minutos. E aí ele jogou o nosso código, né? Aqui jogou o nosso print. Que é o quê? Teste no horário, de horário. O horário programado foi 21. Bem legal, né, pessoal? Valeu!